Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 21 de abril, com as principais notícias da pecuária brasileira. Nós já informamos aqui no Terra Viva DBO na TV que a campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa deste ano vai começar no dia 1º de maio, como divulgou o Ministério da Agricultura. E tão importante quanto a imunização é o cuidado com o rebanho na hora de vacinar, para garantir o bem-estar dos animais. E para que o pecuarista obtenha sucesso nesse manejo, é preciso que todos os equipamentos e processos sejam revisados, para não ser surpreendido quando os animais já estiverem no curral. E para falar sobre esses cuidados e da manutenção dos equipamentos, a gente convidou para participar do programa de hoje o especialista em equipamentos de contenção bovina, o Etanisley Magalhães Rodrigues. Boa noite, Etanisley. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Rancho Eletrônico. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Etanisley, a manutenção preventiva do equipamento de contenção dos bovinos vai fazer toda a diferença na hora de iniciar a vacinação. E com tantas atribuições, nem sempre o pecuarista está atento a esses detalhes, né? Sim. A maioria das manutenções, elas são corretivas, né? Justamente devido a gente não ter essa cultura, né, de fazer as manutenções preventivas. E são feitas somente após o equipamento já não ter mais condições de uso, na maioria das vezes. Agora, quais são os problemas mais comuns que aparecem e acabam atrapalhando o trabalho aí no curral quando essa manutenção não é feita? Geralmente o equipamento começa a apresentar perda de eficiência, né? Isso pode ser percebido através de folgas, né, que causam mau funcionamento e até desgaste prematuro de peças, né? A falta de limpeza também pode causar mau funcionamento, né, e atrapalhar a movimentação, né, de algumas partes. Agora, não são apenas esses equipamentos de contenção que devem ser revisados, né? Essa avaliação deve ser feita desde a porteira até os equipamentos mais caros. Como é que o pecuarista pode fazer isso? Sim, principalmente antecipando os principais manejos da propriedade, é recomendado que ele passe um pente fino mesmo em todos os seus equipamentos e estrutura do curral. Essa prevenção vai minimizar consideravelmente os riscos de acontecer alguma quebra. Perfeito. Agora, quais são os sinais assim que indicam, que os equipamentos já não estão mais bons e estão precisando de manutenção, né? O que ele tem que ficar atento, não só o pecuarista, como também o pessoal que cuida da fazenda? Quais são os indícios, os sinais que esses equipamentos dão? Existem alguns sinais. Os mais comuns, né, são a existência de folgas nas articulações, né, que são as partes móveis do equipamento, folga na estrutura, que é a parte rígida do equipamento, e mau funcionamento nas travas, né, das contenções e nas travas mecânicas de alguns portões e porteiras. Aí, quando o pecuarista vai descobrir esses problemas, já é tarde, às vezes, né? Como você disse, né? Sim, às vezes já é tarde e acaba causando algum transtorno para ele, né? Às vezes ele tem alguma programação de manejo, né? Hoje em dia a gente acontece, tem vários manejos de ATF, principalmente, que tem agenda, né? Tem que seguir uma agenda para fazer o manejo e se acontece alguma quebra, ele acaba sendo prejudicado. E agora a gente até falou no início do programa também, começa, nas fazendas aí o período de imunização dos animais, principalmente contra a febre aftosa. Sim. Quais são os cuidados, então, para garantir essa segurança da vacinação também, não só essas outras atividades que você citou? Sim. Nos equipamentos de contenções, o mais indicado é antes desses principais manejos, né, as campanhas de vacinação e a estação de monta, principalmente, é indicado fazer uma manutenção em todo o equipamento com um técnico especializado, né, onde ele vai fazer ali uma inspeção em todo o equipamento para identificar as peças que já estão com desgaste, para fazer a substituição, né, e realizar uma lubrificação e reaperto de todos os pontos necessários. Perfeito. E hoje há também, Stanley, a preocupação com o bem-estar dos animais, né?
além dessa falta de manutenção atrapalhar a rotina, né, da fazenda, muitas vezes, como você citou, ela pode trazer problemas para os animais também, né? E hoje se fala tanto nessa questão, né, do bem-estar animal. Por isso que é importante também essa manutenção, né? Sim, sim, acaba sendo muito importante, né? Porque você tendo um equipamento com mau funcionamento, né, você vai ter uma ineficiência durante a contenção do animal, e uma contenção mal feita acaba estressando mais ainda o animal, né? Ele já está passando por um estresse ali durante o processamento, né, do manejo, e você com o equipamento tendo perda de eficiência, é pior ainda. Perfeito. Então, qual que é a melhor forma, né, de orientar toda a equipe da fazenda, né, para auxiliar nessa manutenção dos equipamentos, também para adotar todos esses cuidados que você falou? A melhor forma é a gente, geralmente, né, as equipes que fazem manutenção a campo, elas fazem uma orientação com a equipe da fazenda, né, demonstrando ali a maneira correta de realizar essas manutenções, né, que o mais comum é fazer a limpeza, né, um reaperto, uma lubrificação no equipamento, né, periodicamente, né, cada uma vai ter o seu período, né, e dependendo da utilização do equipamento, da quantidade de animais processados na propriedade, né, a gente cria aí um cronograma de manutenções. Perfeito. Assunto muito importante, né, Tansley? Queria agradecer muito sua participação aqui no Terra Viva DBO TV. A gente teria muitas perguntas ainda, mas o programa é curto aqui. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado pelas suas informações. Sim, sim, não, a gente que agradece, né, se coloca à disposição, hein, caso seja necessário ajudar de alguma maneira. Perfeito, ajudou bastante. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. E já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Em Minas Gerais, houve queda no poder de compra do recriador e invernista. Os dados da Scott Consultoria mostram que, na comparação com abril de 2020, considerando a média mensal de todas as categorias de machos para reposição pesquisadas, as cotações subiram 89,2%. No mesmo período, o preço do boi gordo subiu 61,2%, resultando em queda de 14,8% na relação de troca para o recriador e invernista mineiro. Ainda na comparação anual, o maior recuo na relação de troca ficou para o garrote, cujas cotações subiram 95%. Em abril do ano passado, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, dava para comprar 1,76 garrote. Atualmente, o pecuarista consegue adquirir 1,46 garrote, queda de 17,4% no poder de compra. Ainda segundo os analistas da Scott, para o curto e médio prazos, a expectativa é de preços firmes, sustentados pela oferta restrita de animais. As pastagens, ainda com boa capacidade de suporte, permitem um ritmo de oferta mais regulado. Porém, na última semana, o mercado foi mais movimentado. Já para o comprador, a recomendação é ter atenção ao mercado do boi gordo e aos custos de produção. Indústrias e laticínios que têm o selo de inspeção federal estão autorizados a renovar contratos para a compra de leite a granel ou cru de empresas que não contam com o selo. A medida foi prorrogada até 31 de dezembro. Está dando fôlego para os pequenos laticínios que sofreram com a queda nas vendas. Este laticínio fica no núcleo rural Monjolo, no Distrito Federal. Para enfrentar as dificuldades do mercado, há 2 anos e meio fechou parceria com uma cooperativa. O primeiro desafio veio no ano passado, com a pandemia e as restrições de funcionamento das redes de alimentação. Rildo Martins é o gerente. Diz que as vendas caíram 30%. Em função justamente do lockdown, né? Fechamento do comércio. Fechou shopping, fechou restaurante. E o laticínios tem muitos clientes nesses tipos de estabelecimentos. Aí a saída para nós foi a venda do leite spot. O mercado spot é o da venda de leite a granel ou cru, comercializado entre indústrias. Para ajudar o setor, o Ministério da Agricultura, no ano passado, autorizou indústrias e empresas que têm o selo CIF a comprarem o leite a granel de laticínios com esse perfil, que não tem o selo de inspeção federal.
Agora, a medida foi prorrogada até 31 de dezembro deste ano e traz fôlego para as empresas. A gente vê essa medida com uma visão muito positiva. Isso possibilita com que os laticínios mantenham sua coleta diária de leite obviamente, que os produtores, com isso, têm condição de manter, né, a sua produção diária de leite também. E esses laticínios acabam colocando esse leite ou vendendo esse leite para os laticínios que possuem inspeção federal. E, no final das contas, né, é uma medida que beneficia a todos. Este bitrem veio pegar o leite para levar para a indústria. Todo dia a cena se repete. Sai daqui com 35 mil litros. A unidade tem o selo de POVA, que permite a comercialização no Distrito Federal. As vendas para indústrias de maior alcance ajudam a manter a linha de produção. As indústrias que têm CIF, ela tem produtos com longa data de validade, como o leite UHT, o leite em pó, né? E nós tivemos que partir para esse tipo de comércio. A dobradinha de laticínios com CIF e pequenas empresas com selos de inspeção estadual ou municipal foi uma reivindicação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, junto com outras entidades do setor, pela Câmara da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados. É fundamental para combater a crise que se instalou no setor devido à pandemia. No ano passado, nós já tivemos um caso semelhante, o Ministério autorizou esse tipo de compra, o que viabilizou que pequenos laticínios lá nos estados, nas cidades pequenas, que forneciam leite, principalmente para as queijarias, que foram altamente prejudicadas pelos lockdowns nas cidades, pudesse continuar a captação do leite no campo. No caso do laticínio, administrado pelo Rildo, 250 produtores conseguiram manter a entrega do leite para a unidade. Foi uma saída, né, crucial, porque a gente estava na iminência de ter que dispensar até produtor de leite, porque sem saber o que produzir e para quem vender, né? Então o impacto no início da pandemia foi muito grande. Esse decreto foi uma salvação para as indústrias de pequeno porte, que são fiscalizadas por órgãos estaduais e municipais. E vamos para mais um intervalo e já voltamos com mais informações sobre o mercado do leite. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Nesta terça-feira, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada divulgou o boletim de abril do leite. Quem traz os detalhes para a gente sobre o levantamento é a pesquisadora do CPEA, Natália Grigol. O primeiro trimestre de 2021 foi marcado queda nos preços do leite recebido pelo produtor. No acumulado do período, a desvalorização chegou a 10,7% em termos reais, desconsiderando aí a inflação. Apesar de nesse período ser muito comum o aumento da produção de leite devido às chuvas do verão, não foi esse o motivo que levou à redução dos preços. O fator que mais pressionou as cotações foi a demanda enfraquecida por lácteos. E isso se deve ao contexto econômico, a redução no poder de compra do consumidor, o avanço da pandemia, interrupções no auxílio emergencial e aumento do desemprego. Então, nesse período foi mais complicado para as indústrias efetuarem negociações em patamares de preços interessantes junto aos canais de distribuição e aconteceu o repasse dessas condições de mercado para o produtor de leite. No entanto, pesquisas ainda em andamento realizadas pelo CPEA mostram uma inversão dessa tendência de queda no preço do leite no campo devido à limitação da oferta. Isso se deve por conta de dois fatores principais. O primeiro é o avanço da entre-safra no sudeste e no centro-oeste, né? Então, aí com a chegada do inverno e diminuição das chuvas, a disponibilidade de pastagens também se reduz, o que dificulta o manejo alimentar do rebanho e acaba prejudicando a produção de leite. Por outro lado, a gente também tem observado uma escalada considerável nos preços dos grãos, principal insumo da atividade leiteira. E isso é um fator de desestímulo ao produtor e um grande empecilho aí nesse manejo nutricional no período. Então, são dois fatores que devem atrapalhar a recuperação da produção de leite nos próximos meses e devem favorecer o aumento da competição entre os laticínios para a compra de matéria-prima. Também é importante lembrar que com o aumento, né, do dólar frente ao real, a desvalorização do real, a gente tem observado uma tendência de diminuição
de importações de lácteos. No último mês, inclusive, houve até um aumento significativo de mais de 60% nas exportações de derivados lácteos do Brasil. Então, nesse cenário, também as importações vão ser menores, o que deve manter uma certa competição das indústrias para a compra de matéria-prima, tentando manter também os seus market shares nas negociações de derivados lácteos. Dessa forma, existe uma tendência de valorização dos preços no campo, a partir desse mês já, influenciados pelo avanço da entre-safra e pelo aumento do custo de produção. No entanto, a gente observa que esse movimento de valorização ele tende a ocorrer nos próximos meses de forma mais comedida. Isso porque a demanda continua fragilizada e a indústria tem encontrado bastante dificuldade de fazer o repasse da valorização da matéria-prima nos preços dos derivados, né? Os canais de distribuição têm pressionado por negociações com cotações mais vantajosas e, ao mesmo tempo, a indústria tem reduzido suas margens para conseguir, de um lado, ser competitiva na venda de derivados e, de outro, não perder os seus fornecedores, os produtores de leite. Agora, de modo geral, apesar da elevação que a gente prevê que aconteça nos preços ao produtor nos próximos meses, ainda é um cenário bastante dificultoso para os pecuaristas, porque a gente não vê, em contrapartida, uma redução nos custos de produção. Quando a gente observa as tendências nos mercados de grãos, que são os principais insumos da atividade, a gente observa que essas valorizações elas devem continuar nesses mercados. Então, analisando as relações de troca do produtor como um jeito de medir os seus custos de produção, a gente vê uma dificuldade muito grande de manter a atividade. Em março agora, a relação de troca, a quantidade de litros de leite necessários para comprar uma saca de 60 quilos de milho, ela foi a pior em 10 anos. Então, desde janeiro de 2011, a gente não tinha uma relação de troca tão ruim, que ficou em torno aí de 47 litros para se adquirir uma saca de milho. Infelizmente, não existe uma previsão de que esses custos diminuam nos próximos meses. Portanto, para o produtor, apesar de a gente estar falando de preços mais atrativos no próximo mês, isso não significa rentabilidade melhor. E aí é importante ficar de olho nos custos de produção, fazer um bom gerenciamento e continuar trabalhando a eficiência dos sistemas produtivos para poder passar por esse período difícil. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.